E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 25/9, pronto para mais um vídeo de fechamento, pronto para entregar mais um conteúdo de qualidade para você e mais um conteúdo gratuito aqui ó para você. A única coisa que eu te peço é para fortalecer com o dedo no like aqui, ajuda a divulgar, ajuda a mostrar que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é um conteúdo de interesse. Se você também não gosta aqui do vídeo de fechamento, deixa o seu dislike, o importante é você interagir aqui. Deixa seu comentário também aí, não custa nada para você deixar um comentário aqui no vídeo e me ajuda bastante a poder aí divulgar esse trabalho. Bom, vamos começar então o vídeo de fechamento dessa quarta-feira, um dia aí direcional na ponta vendedora. Vamos localizar as possibilidades do dia de hoje. Hoje eu quero passar aqui uma análise bem legal, um conteúdo que pode agregar para você, como casar uma análise macro para você ajudar na sua condução, para você ajudar aí a acreditar as possibilidades de alvos também que a gente tinha para o pregão de hoje. E vamos embora, né? Então, o que a gente tem aqui para o pregão de hoje? Vamos começar analisando o cenário um pouco mais macro. O que a gente marcou aqui no pregão de ontem, como que foi a movimentação aí de ontem? Bom, então, analisando pelos 60 minutos, qual que eram as possibilidades aí que a gente tinha, né? Ontem, inclusive, se você voltar lá no vídeo de fechamento, eu comentei sobre essa amplitude aqui, ó, entre média móvel de 8 e média móvel de 20. A gente abrindo espaço entre as duas médias, a gente diminui questão de momentum para o preço da sequência. Olha só aqui, ó, como a gente abre as médias e o preço ele já começa a ter mais dificuldade para seguir o movimento. Ele acaba voltando. Diferente de quando eu tenho as médias aqui, ó, próximas e alinhadas, onde eu tenho aqui pressão para o preço começar a andar. Então é uma coisa que eu gosto de analisar bastante quando a gente está pelo cenário macro. Quando a gente observa a média de 20 e a média de 8 aqui, ó, pelos 60 minutos, elas são equivalentes às duas médias aqui do nosso intraday. Então, média móvel de 8 e média móvel de 20. Olha só a equivalência que a gente tem entre as duas. Quando eu vou para o 2 minutos, a média móvel de 200 do 2 minutos é equivalente à média móvel de 8 do 60. Quando eu vou para os 5 minutos, a média móvel de 20 do 60 equivale à média móvel de 200 do 5. Por isso, eu gosto bastante de ficar aí flutuando entre esses dois time frames para a gente identificar as possibilidades. Identificada essa amplitude entre as duas médias, a gente vai também demarca a movimentação onde a gente estava. Eu comecei aqui o dia remarcando essa movimentação de baixa. A região de resistência que a gente tinha como uma primeira região de resistência era essa região aqui, ó, de topo do dia anterior e retração de 50%. Pensando então em zonas de venda, zonas mais caras desse movimento. O preço, entregando aqui uma possível movimentação de alta para o dia de hoje, pensando aqui ó, numa movimentação altista, a gente ainda teria possibilidades de jogar essa movimentação aqui para o 61, que era uma região também de interesse, que tem inclusive aqui ó, essa troca de polaridade aqui atrás. Numa movimentação altista, seria essa região que eu ia mapear. Bom, pensando numa movimentação agora baixista, qual que é a última região de suporte que a gente tem? Aqui embaixo. Essa daqui é a nossa última região aqui de suporte, a mais relevante de todas. Depois, uma região intermediária que a gente teria era a mínima aqui do pregão de ontem. Uma região mais fraca de suporte, porque onde realmente parou de cair o preço e voltou a subir, foi nesse fundão aqui, ó, onde parou toda essa queda e voltou a subir. Esse nível de suporte ele acaba sendo um fundo, é um suporte intermediário de não tanta relevância quanto esse suportão aqui. Bom, cenário aqui mapeado para o pregão de hoje. O que a gente observa aqui agora? Nosso fechamento aqui do dia anterior. Como que foi o fechamento aqui do dia anterior? Bom, a gente mapeou no vídeo de fechamento essas extremidades. A gente deixou a extremidade superior como região de resistência, a gente deixou a extremidade inferior como região de suporte e ficamos presos dentro de um caixote aqui, ó, no final do pregão de ontem. Então, região bem demarcada, pelos 5 minutos a gente estava num estado um pouco mais expandido, mas pelo 2 minutos a gente estava num estado comprimido de movimento, que pode favorecer a um trade de abertura. Então, quando a gente abre o mercado já em gap de alta, eu primeiro quero entender se essa região aqui vai servir como nível de suporte dos preços, porque até então o dia anterior era resistência, preço lateralizado. Para eu conseguir atingir essa região como nível de suporte, eu preciso realmente testá-la do lado de cá. Na abertura, eu diminuo meu time frame e localizo já a rejeição em cima desse nível aqui, ó, desse caixote. Então, realmente, o comprador estava com potência nesse início de dia. Eu já tenho aqui um padrão comprador nessa barra número 2. Eu comprei esse trade de Fab Fora aqui, que é uma operação de abertura que a gente faz, no rompimento da barra número 2,
com stop na própria barra número 3. Era a possibilidade que tinha aqui de entrar nessa operação com um stop mais barato. Então, mesmo assim, o stop ficou de mais de 200 pontos. Só que se eu colocasse aqui no fundo, era um stop de 400 pontos. Eu não arrisco 400 pontos assim logo na abertura. Então, foi um trade legal aqui que a gente realizou. Então, era a primeira possibilidade do dia pensando em trade de abertura. Esse movimento aqui com stop de 215 pontos. Pensando em alvos, o que a gente poderia mapear? Espelhar esse range aqui para cima. Eu posso pegar esse retângulo e jogar ele aqui, ó, uma vez para cima. Seria alvo inicial dessa lateralidade rompida para cima. Foi justamente a região de bater parcial aqui, ó, nessa região de 100% desse range para cima. E também a gente estava chegando na máxima do dia de ontem. Já era a nossa região de resistência. Já era uma região onde tinha uma marcação de topo. Inclusive hoje eu estava comentando com a galera ali do nosso Discord, enquanto a gente estava executando essa operação ao vivo, que essa região ela é uma resistência forte pela característica que ela deixa de topo. Quando a gente tem uma movimentação que ela praticamente volta em A, isso aqui a gente chama de topo Adão. A gente tem topo Eva e topo Adão. Quando o topo ele é Adão, assim, ó, bicudo, é uma região de resistência mais potente que a gente tem. Como foi esse fundo aqui, ó. Esse daqui também é um fundo formado em V, então também é uma região que é importante para a gente mapear, principalmente quando a gente chega de uma maneira afastada nessas regiões, A gente chega aqui, ó, no índice afastado nessas regiões. Olha só, o 1 minuto, que é um dos time frames mais rápidos que a gente opera, ele simplesmente chega nessa região sem testar nenhuma das médias móveis. Então, da mesma maneira que ele bate aqui esticado, esse padrão da barra número 6 já seria uma possibilidade de executar uma operação na contratendência. Então, região de parcial executada aqui com mais de 300 pontos e a possibilidade de virada de mão desse movimento. Eu acabei não virando a mão nessa movimentação aqui em cima, mas já teve uma galera ali da sala que já fez a venda por já chegar nessa região de uma maneira bastante esticada para pegar esse cenário de volta. Bom, eu não fiz a minha venda aqui, mas eu fiz a minha venda aqui, ó, nessa barra número 21 do 1 minuto. Porque identificando o quê? Chegamos de uma maneira afastada. Quando eu olho 2 minutos, eu tenho uma mega de uma barra compradora. Essa barra compradora, ela tem grande chance de dar continuidade apoiado pela média móvel curta. Só que quando a gente chega na média móvel curta, na região da VWAP, a gente já vê uma alteração na característica do preço. Olha o tamanho desses vendedores aqui. A próxima barra, que é a intenção de compradores, não consegue romper essa máxima, deixa esse paviozão aqui, ó, dominado também pelos vendedores. O vendedor começou a aparecer nessa região, que já era nosso nível de resistência. Então, o comprador chegou até aqui, mas não conseguiu produzir continuidade. Isso aqui é uma falha de continuidade dos compradores, o que pode gerar movimento no sentido contrário. Então, venda realizada nessa região, fiz parcial na média móvel de 20. Depois eu fiz uma adição de posição aqui, consegui tirar mais uma parcial nesse fundo, fiquei protegido atrás dessa barra 12. Aqui faltou exatamente um tick para me tirar dessa operação. Fiz uma nova parcial nessa região de mínima e acabei saindo na proteção nesse rompimento dessa barra 25. Aí sim, ele me tirou na proteção dessa operação. Já era uma região de stop gain, né? E aí o preço tenta fazer mais uma investida aqui do lado comprador, mas produz o cenário de topo mais baixo. Topo mais baixo em retração de Fibo. Quando eu pego dessa mínima para essa máxima, olha onde a gente parou. Retração de 76% aqui nessa máxima. Bom, sinal de alerta ligado, preço não consegue renovar a máxima, vendedores voltam a atuar nessa movimentação. Nessa barra número 44, que a gente realmente ganha bastante potência, foi a minha terceira operação do dia, mais uma venda realizada aqui nessa região. Bom, já identificado a falha dessa máxima, inclusive bastante gente comprou nessa região aqui, ó, olhando o quê? Os 5 minutos. Olha os 5 minutos, ele ficou realmente alinhado. Esse trade aqui não foi um trade errado de ser feito, ó. Essa barra 14 estava ainda na região de troca de polaridade com esse caixote, estava apoiado por essa região de suporte comprador, estava alinhado a média móvel de 20 com a média móvel de 8, porém, qual foi a característica aqui, ó, de falha de continuidade? A gente estava num cenário mais amplo com a média móvel de 200. Isso aqui era outra coisa que a gente estava mapeando no início do nosso movimento. A gente já estava há simplesmente 4 dias sem testar a média móvel, ó. Não testamos aqui, 2, não testamos ontem. Então hoje a gente já era o 4º dia sem o preço ir na média móvel de 200. O que é bastante improvável de conseguir aqui romper uma região importante, romper essa máxima aqui, por exemplo, com esse cenário de afastamento.
A média de 200 é como se fosse um posto de combustível que o preço ele precisa retornar para ela para voltar, para encher o tanque aqui, ó, abastecer para entregar um novo movimento. Então, eu já estava aqui com um pouco combustível pensando dessa maneira para conseguir efetuar o rompimento. Só que mesmo assim foi uma operação que, pegando aqui tamanho de risco, comprando essa barra número 14, rendeu aqui um push e meio. Então daria para pelo menos tirar uma parcial aqui para reduzir o risco dessa operação, pensando nessa oportunidade, ou evitar pelo menos o tamanho do stop, né? Então, por exemplo, comprei aqui, o preço andou esse tanto aqui, parou em retrações de movimento, não conseguiu dar continuidade, protege a operação e evita uma operação que já está sendo vencedora se tornar perdedora. E aí a gente deixa pelos 5 minutos uma barra de quebra de estrutura. Olha o tamanho dessa barra, a quantidade de limpeza, de faxina que ela faz. Aqui é uma clearing bear, quebrando e virando toda a movimentação, invertendo a média móvel de 20 com a média móvel de 8. Então, um cenário aqui, ó, maravilhoso, pensando no cenário vendedor, pensando na falha dessa máxima e dando início aqui a realmente um movimento vendedor aqui para o pregão de hoje. Bom, a gente tinha essa grande possibilidade aqui de dar continuidade nessa mega dessa barra. Então, eu peguei aqui pelo 2 minutos na própria barra 44. O preço faz aqui o seu ritual de passagem. O Oliver chama esse movimento de bola de demolição, né? Onde a gente vem, testa a média móvel de 200 e realmente consegue entregar aqui um segundo movimento. Pegando essa movimentação toda, quais eram os alvos que a gente estava pegando desse movimento? Eu até deixei lá no Instagram a possibilidade dessa região aqui de em A, após trocar a polaridade, a gente buscar 100% dessa amplitude. Então, posso pegar da máxima dessa barra 40 com o fundo dessa barra 34. O preço consegue romper essa região e respeita essa troca de polaridade. Ó, a gente rompe, volta, bate 2 vezes e entrega 100% dessa amplitude no 645. Foi essa região de alvo aqui utilizada, tanto que o preço consegue bater aqui e ele acaba voltando mais uma vez. E o porquê eu me mantive dentro desse movimento mesmo recuando, inclusive aqui foi ponto de adição de posição para a possibilidade de entregar mais uma pancada para baixo, por 2 motivos. Quando eu vou pensar aqui na movimentação, quando eu enxergo essa média móvel de 200 aqui do 2 minutos, lembra no começo do vídeo que eu comentei que a média de 200 é a média móvel de 8 dos 60 minutos? E agora eu vou trazer a seguinte confluência aqui dessa movimentação. Ó. Aqui eu tô com os 60 minutos. Então, eu observo que pelo 2 minutos eu consigo romper essa movimentação aqui para baixo e no retorno desse movimento eu venho fazer essa seguinte movimentação. Ó. Eu venho testar a média móvel de 8 que já está inclinada para baixo nos 60 minutos e eu ainda não havia testado a média móvel de 20 aqui dos 60. Se eu for olhar os 5 minutos aqui atrás, olha lá, ó, a gente não tinha testado essa 200 ainda. Então, existia bastante possibilidade desse preço conseguir vir voltar para testar essa média móvel de 200. Então, aqui nos 5 minutos, foi ponto de adição, essa barra número 35, é uma RBR. Depois ainda deixo essa barra 39, uma barra bear aqui, ó, de continuidade de movimento, alinhado o macro para vir testar essa região. Outro ponto que nos fez manter dentro dessa operação. A gente ainda não tinha violado a máxima do dia anterior aqui. A gente falha em renovar a máxima. Quando eu falho numa renovação de máxima, qual é a probabilidade? A gente ainda estava com o candle inside bar preso dentro das extremidades do dia anterior. Então a gente tinha grandes possibilidades de vir buscar a mínima do dia anterior. Então era essa confluência de alvos que a gente estava buscando. E a renovação da mínima do dia anterior estava confluindo com o terceiro alvo desse espelhamento em A. Então, segundo alvo já havia respeitado, a gente pivotou esse movimento para vir buscar essa região aqui, ó, terceiro alvo, com a região da mínima do pregão aqui do dia anterior. Então, essa daqui foi a nossa confluência. Analisando o macro, a gente já tinha identificado que essas médias estavam afastadas e que a falta de teste na média móvel aqui de 200 dos 5 minutos a 20 dos 60 era bem possível do preço vir buscar hoje. Então, dessa maneira que a gente gosta de usar aqui outros time frames para confluir e apoiar a análise que a gente tinha. Então, esse pullback, porra, doeu, né? Doeu porque foram aí 500 pontos deixados na mesa durante essa movimentação do pullback. Por isso que eu gosto de executar saídas parciais. Então, executar uma saída parcial nessa região e o preço voltar, permite com que eu volte a adicionar, melhorando o meu preço médio. Então, volto a vender em regiões caras. Se eu já estou numa movimentação baixista, fazendo topos e fundos descendentes, quando o preço vai ficando caro, novas oportunidades para eu pensar em vender.
porque o preço tende a ficar mais barato se eu estou numa movimentação baixista. E aí, foi justamente aqui nessa 81 ponto de adição, depois nessa 94, quando elimina essa barra 92, foi outro ponto de adição. Eu já tinha adicionado na movimentação anterior aqui, ó. Nessa barra 59, é uma barra sólida, aqui deu um calorzinho, adicionei, e aqui na 67 eu voltei a adicionar mais posição ainda antes dele cair. Porque a gente estava fazendo o cenário da bola de demolição, respeitando troca de polaridade, usando aqui o ritual de passagem pela 200, com possibilidade de vir jogar aqui na 200 dos 5 minutos. Aqui o preço realmente chegou bem perto, quase atingiu o nosso alvo e voltou. Quando ele voltou, a gente fica num mix de sentimento que, putz, deixei uma grana na mesa, mas pelo menos executei parcial. Só que ao mesmo tempo do mix dessa tristeza de voltar a 500 pontos, a gente fica feliz pelo lado de poder colocar mais posição aqui, vender mais e vender mais caro, para trazer aí sim para a média de 200 aqui dos 5 minutos e depois a violação da mínima do dia anterior. Então colocar uma linha aqui, ó, a violação da mínima do dia anterior foi feita exatamente no tick nessa barra número 45. Preço viola a mínima do dia anterior, entrega o alvo e acaba saindo aqui na condução. Aqui sim foi uma saída de condução técnica, onde a gente vem realmente respeitando essa movimentação para baixo. E aí faz a saída no movimento técnico. Ele ainda continuou dentro da movimentação de baixa, então quando a gente olha, por exemplo, 5 minutos, ele volta para produzir um pullback, ele não muda a característica do preço, ainda fazendo topos descendentes, e vem buscar aqui mais uma renovação de mínima. Mas o alvo aqui já estava no bolso, o dia já estava feito aqui nessa movimentação, utilizando essa movimentação aqui até a mínima do dia anterior, da venda aqui na 44 até a região de mínima foram 1000 pontos de movimentação. Então, movimentação bem direcional, bem bonita. Depois aqui no final do dia ele até perde um pouco aí da sua volatilidade, né? Já diminui bastante a volatilidade, a movimentação principal fica aí para o começo do dia. Então, essa daqui foi a nossa análise de hoje para o índice, os alvos aí que a gente buscou, analisando todo o contexto, analisando a floresta para conseguir aí conduzir essa movimentação, adicionar posição, tirar parciais em regiões importantes, não é aquela parcial que você vai fazer para tirar o peso emocional do trade. Não é aquela parcial do 1 para 1 só para falar agora eu não perco mais. Então, a parcial ela deve ser feita em pontos de interesse. Esse daqui foi uma melhoria que eu trouxe no operacional quando eu incluí alvos de FIBO no movimento. Então, imagina, se eu posso pegar aqui essa barra 67, que foi a barra que começou a continuidade desse movimento. Se eu pego, por exemplo, os pushes, eu deixava muita grana na mesa, porque eu ia batendo parcial no primeiro, no segundo, no terceiro push. Sendo que eu posso otimizar isso e usar alvos de FIBO desse movimento, que respeitam muito bem. Olha o terceiro alvo aqui, ó, cravando também mais uma região de mínima desse movimento. Então, sensacional a gente utilizar o Fibonacci junto com a leitura do operacional do Oliver Velez. Então, cenário do índice aí bem mapeado. Ele demorou, então foi uma operação que, foi quanto tempo aqui? Até a mínima aqui, ó, foram 2 horas e 20 minutos para pegar esses 1000 pontos, mas mesmo assim a gente se manteve resiliente. Aqui mesmo com pullbacks maiores, sem mudar a característica do preço, sem topo anterior ser violado aqui realmente. A média de 200 servindo como nível de resistência do movimento, eu compartilhei com o pessoal, falei, vou usar 200 como nível de resistência pelo fator macro aqui, ó, a média de 8 ser respeitada e a 20 ser utilizada como imã desse movimento. Pensando para amanhã, numa sequência até de movimento, a gente até poderia voltar aqui, ó, a testar regiões mais importantes. Então, o que a gente estava pensando aqui como alvo desse movimento, né? Se o índice continua a sua queda, eu posso pegar alvos dessa movimentação aqui, dessa máxima com essa mínima. Retração aqui de 61% se torna um chamariz de preço, ó. Tem uma região do bola na casa dos 132 bola, aqui seria o alvo de uma condução final, mas o preço acabou tirando antes dessa condução final. Então vamos ver como vai ser aí amanhã, por exemplo. Aqui seria uma região bem interessante para o índice até continuar aqui testar como alvo. Perdendo essa região, ele poderia até voltar para essa região de fundo novamente. Bom, índice mapeado, vamos dar uma olhada no Doletas, né? Deixa eu abrir aqui WDO FUT, dolinha. Então, analisando aqui o cenário do dólar, qual foi a movimentação que a gente identificou aqui para o Doletas para o pregão de hoje? Bom, a gente tinha mapeado a seguinte movimentação, retração dessa pernada altista aqui, identificando esse cenário de pullback, né? Cenário de queda dentro desse movimento altista. Então, até estava com a retração aqui traçada. Região de 76%
com troca de polaridade aqui mapeada nesse fundo. Então, era uma região que estava difícil de pensar em vendas. Para vender dólar, o que eu precisaria desse movimento? Impulsão, correção, movimentação aqui para baixo, realmente alinhado, fazendo o rompimento dessa região lateralizada e dando continuidade no seu movimento. E aí a gente poderia voltar para essa região anterior aqui, ó, de suporte desse movimento. Quando a gente tinha mapeado aqui pelo 15 minutos esse caixote, a gente inclusive mostrou no vídeo de fechamento de ontem, né? Essa lateralidade. Quando eu tento fazer o rompimento na primeira barra e essa barra nem é violada, pelo 2 minutos a gente deixa uma BTzinha, justamente na falha de continuidade. Essa BTzinha seria a primeira oportunidade na falha do rompimento do range. Então, aqui número 3, essa BT, seria a primeira comprinha a ser realizada no teste dessa mínima, num cenário de falha de rompimento da lateralidade. Quando eu tenho falha de rompimento da lateralidade, primeiro alvo possível é na outra extremidade da lateralidade, nesse topo anterior aqui, ó, que tinha confluência, região de VWAP e a máxima aqui desse range. Então, era o alvo de quem comprou essa BT. Depois a gente tem ainda uma oportunidade de compra nessa barra número 10 aqui, com a possibilidade. Aqui pelos 5 minutos ele até deu uma violinada nessa RBI barra número 3, seria também uma possibilidade, mas quem viu aqui essa barra número 10 pagou o pedágio e conseguiu aqui identificar essa região de alvo. Bom, preço atinge essa região de alvo e não entra com rejeição vendedora. O preço faz aqui a lateralidade na parte superior desse range. E aí ele vai o quê? Ajustando a casinha aqui até conseguir efetuar de vez o seu rompimento. Pelo 2 minutos ele está alinhado, média de 200 por baixo, média de 20 aqui ó, por cima para fazer esse rompimento. Pelos 5 minutos ele forma o nosso bico do pato, que é justamente o cenário onde a gente pega momento, ó, média móvel de 8, afunila com a média móvel de 20. Então, a barra 27 aqui, ó, ela já está bem alinhada, o cenário dando continuidade, aciona essa RBI, essa barra aqui, ó, vermelha ignorada, e aí a gente consegue efetuar o rompimento desse movimento. Para essa movimentação altista, a gente tinha alguns alvos, também a 200 dos 5 minutos, como no índice a gente buscou a 200 dos 5, a gente também buscou a 200 do dólar, a 200 dos 5 do dólar, e essa movimentação ativa esse pivô de alta. Pivô de alta, a gente pode utilizar alvos do espelhamento desse movimento para cima, após esse rompimento da máxima, ou utilizar alvo de projeção desse movimento para cima. Quais são os primeiros alvos a serem pegos? Espelhamento. Então, para pegar primeiros alvos aqui, posso traçar esse espelhamento desse movimento. Primeiro e segundo alvo aqui, na trena, no tick aqui, atingidos desse espelhamento, desse pullback. E aí depois que ele atinge segundo alvo, ele acaba aqui ó, não conseguindo produzir a continuidade na renovação da máxima. É uma renovação da máxima também que ele vem para renovar em 3 barras consecutivas, o que diminui a chance de conseguir efetuar realmente esse rompimento de máxima. Então, toma cuidado com esses detalhes quando você às vezes vai conduzindo uma operação. Quando a gente vem para violar uma máxima ou uma mínima numa sequência de barras grandes, tipo assim, mais de 3 barras, a gente acaba enfraquecendo o movimento de rompimento. E aí ele realmente causa rejeição, essa barra número 41 é uma RBR, uma possibilidade de execução de trade contra a tendência. E o preço volta para testar essa troca de polaridade. Tenta mais uma vez investir na máxima, não consegue e acaba voltando aqui para um cenário de renovação de mínima. Lembra? Não renovamos máxima, possibilidade de renovação de mínima anterior. E aí Dolinha também acabou perdendo aí a sua volatilidade no decorrer do nosso dia. Mas para o início do dia, que é onde a gente está junto ali, operando, ele deu boas oportunidades, uma primeira movimentação numa catada de fundo aqui na falha do rompimento, depois a linha ativa novo movimento e a continuidade desse movimento aqui também foi legal, toda mapeada pela gente aqui, pelo nosso grupo do Discord, com a possibilidade de continuidade desse movimento e alvos atingidos. Depois disso, encerra o setup do X aqui, ó, fecha a plataforma, tchau e amanhã tem mais. E é isso, galera. Valeu aí por mais um vídeo de fechamento. Tamo junto. Não esquece de deixar o dedão no like e seu comentário. Valeu, até amanhã.